e não de desgraça, planos que concretizarão no futuro de esperança. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem nos trazido até aqui em vitória. Graças a Deus pela vida da pastora Simeia. Deus te abençoe, Simeia. Saúde, igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui com os irmãos nessa celebração. Mais uma vez, estivemos aqui, né, no aniversário do pastor, e agora estamos aqui no aniversário da irmã Simeia. E eu saí de casa, eu não tinha propósito de falar nada, então eu não preparei nada, eu não vim com propósito de pregar, porque eu sei que tem muitos pregadores, muitos homens de Deus. Falei assim, então eu vou para comer, né? Vou com a barriguinha para comer. Mas quando cheguei aqui, ajoelhei, falei, Senhor, e se eles me derem uma oportunidade? Eu não tenho nada, porque eu não me preocupei com isso. Então Deus colocou uma palavra no meu coração, enquanto eu estava sentado aqui, ajoelhado ao lado do pastor Evandro, e eu vou partilhar com os irmãos. Mas antes eu quero contar um segredinho deles dois que vocês não sabem. Nós trabalhamos muito quando jovens, né? E evangelizávamos, trabalhávamos fazendo cruzadas, né? Fizemos uma cruzada, várias cruzadas chamadas Cristo e a Solução. Eu coordenava, administrava, pastor Edson apresentava, dirigia os trabalhos e convidávamos pregadores. E nós fizemos uma cruzada no feirão do Jardim São Luís e naquele final de semana 489 pessoas decidiram para Cristo. Pregou o pastor I.D. Caso Takayama. Nós ficamos amigos e continuamos trabalhando, fazendo outros trabalhos, né? E a Simeia era jovem naquela época, a Edson também era jovem, nenhum dos dois eram casados. Aí, de repente, eu também não, era solteiro também, nem sonhava que ia casar, né? Nem conhecia Eliseu. Aí, de repente, o Edson começou a se interessar pela Simeia, né? E a Simeia fazia pouco tempo que tinha desistido de um outro namorado, um menino crente, muito fiel, nada contra aquela pessoa, um menino abençoado, um jovem também cristão, de bom caráter, né? Mas, e aí ela, naquela situação, o Edson veio falar com ela, e ela me procurou e disse, o que eu faço? Fulano quer voltar comigo, e agora esse pediu para namorar comigo, o que eu faço? E eu disse, olha, eu vou dar uma mãozinha para esse meu amigo. Eu disse para ela, olha, ela vai se lembrar disso. Eu disse para ela assim, olha, os dois são boas pessoas, os dois são pessoas inteligentes e competentes, né, e tudo mais, mas tem uma coisa, o Edson tem uma chamada de Deus muito forte, e você ama a obra de Deus muito, e se você casar com uma pessoa que não ame a obra de Deus, você não vai ser, você vai ficar frustrada, você não vai ser feliz plenamente, né? Mas você que decide, né? Você que resolve aí, né? E tal, e pelo jeito ela escolheu certo. Mas quando eles estavam noivos um dia, ele fez uma coisa que ela ficou muito zangada, e ela ficou brava, e eu escutei, ela já tinha decidido a sentença, já era cartão vermelho mesmo. Aí eu liguei para ele e disse, olha, se você não correr e acertar esse negócio, corrigir esse negócio, sei lá o que é que tinha acontecido, o que tinha falado, o que aconteceu, até hoje eu não sei, você vai perder a sua noiva. E aí ele ouviu, eu falei, ela está muito zangada com você. E daí, daqui a pouco, mais tarde, ele apareceu com um ramalhete de flores, e não sei, acho que um chocolate, não sei mais o que, e tal. E eu, claro, só fiquei dentro de casa lá, orando e tal. E eu falei assim, bom, seja o que Deus quiser, né? E daqui a pouco, assim, aí entra lá com um ramalhete de flores e tal, e a cara já era outra. Eu falei assim, opa, ele conseguiu.
se casaram e Deus tem abençoado e honrado a vida deles. Mas eu quero falar uma coisa para as irmãs nesta noite. A palavra que Deus colocou no meu coração é para as mulheres. Porque muitas vezes nós homens, que temos o sacerdócio, muitas vezes nós não valorizamos a mulher convenientemente. Muitas vezes nós achamos que o mérito é nosso, que o ministério é abençoado porque nós fomos chamados, e é verdade. Nós achamos que nós somos os cabeças, e como cabeça a gente toma as decisões acertadas, não é? E a gente imagina que isso seja o resultado do nosso êxito, é exclusivo nosso. Mas olhando a palavra de Deus, eu vejo um versículo que diz a importância de uma mulher sábia, uma mulher inteligente, ela muda a história de um homem. Ela altera o rumo da história do seu marido. Abra sua Bíblia no capítulo 4 de Ruth e veja lá comigo, capítulo 4, verso de número 11, 12, e 13. Diz assim, começando a partir do verso 9, perdão. É que essa Bíblia aqui está meio tumultuada, espera aí. 9, 10, erraram aqui, é um erro de grafia da Bíblia. Mas aqui deve ser o verso 12, e diz assim: e todo o povo que estava no portão, os anciãos, responderam: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, semelhante a Raquel e a Leia, que ambas edificarão a casa de Israel. Sê tu bem-sucedido em Efrata, faze-te nome afamado em Belém, e a tua casa seja bem-sucedida como a casa de Pérez, que Tamar deu a Judá, pela posteridade que o Senhor der desta moça. Olha a riqueza disso. Quem disse isso eram os juízes, os anciãos, que se assentavam na porta da cidade para julgar as causas difíceis daquela época. Então, os anciãos se assentavam e julgavam, e é por isso que Boaz foi conversar com eles, porque eles eram os responsáveis por julgar, por orientar e dar diretrizes naquela época. E como ele ia se casar, então ele foi conversar com os juízes. E a resposta dos juízes, daqueles homens de Deus, disseram isso, que Raquel e Leia, ambas edificaram, repita comigo, edificaram a casa de Israel. Eu quero parar nessa palavra. O que significa edificar? Edificar significa construir. Construir não é uma coisa fácil. Construir exige paciência. Quem vai construir uma casa não constrói em 30 dias. Quem vai levantar um templo não faz isso em uma semana. É tempo. É um trabalho que demanda tempo, é um trabalho que demanda esforço, é um trabalho que demanda dedicação. E a Bíblia diz que o marido lidera, mas quem edifica são as esposas. Você pode liderar, você pode dar diretrizes, mas quem edifica o lar, quem edifica a família, não é o líder, não é o homem, é a mulher.
O homem vai trabalhar, o homem é o provedor, é aquele que traz o alimento, é aquele que paga as contas, mas é a mulher que edifica o caráter dos filhos, é a mulher que orienta as crianças, é a mulher que cuida das tarefas diárias. E há duas formas de também edificar. Pode se edificar com ouro, com prata, com pedras preciosas, e pode se edificar também com feno, palha e coisas sem valor. A mulher cristã trabalha com aquilo que é valioso. Ela edifica através da palavra de Deus. A vida dela é de edificação de uma família através da palavra, porque só a palavra pode realmente levantar uma pessoa, edificar uma família e construir um caráter genuinamente cristão. O dinheiro é importante, mas o dinheiro não compra muita coisa. A cultura é importante, mas a cultura não pode edificar o ser humano. É preciso que seja edificado com a palavra de Deus, com ouro, prata, pedras preciosas, aquilo que você edifica, aquilo que você diz para os seus filhos, a maneira com que você educa seus filhos, é um trabalho diário. E Deus vai lhe pagar na eternidade por aquilo que eu talvez não enxergue, por aquilo que talvez o seu esposo não enxergue, mas o Senhor enxerga o seu trabalho, Ele vê o seu trabalho, Ele vê o teu esforço e vai haver pagamento por isso. Segunda coisa que significa edificar, fortalecer. Quando se está fraco. E a mulher edifica. Às vezes o homem enfrenta lutas. E entra em dificuldades na vida. E se sente abandonado. Passa por adversidades. E às vezes a única pessoa capaz de compreendê-lo é a esposa. É nessas horas que às vezes não precisa de palavras. Eu me lembro de um dia que morreu um primo meu, e eu gostava muito dele. E minha esposa não pôde ir, porque ela ficou com as crianças que não estavam bem. Eu fui sozinho. E cheguei lá, ajudei um, ajudei outro, e socorro o outro, apoio um, apoio o outro. E eu mesmo fiquei sem apoio nenhum. E de repente, todo mundo foi embora, eu entrei no carro e estou voltando para casa. Uma dor no peito, um nó da garganta, aquilo parecia que ia me matar, porque eu amava aquele primo, eu gostava daquela pessoa muito, crescemos juntos, e quando eu cheguei em casa, ela abriu a porta, ela olhou para o meu rosto, e ela não disse nada, só me abraçou, e eu chorei. Eu precisava chorar. E eu não podia chorar com ninguém, porque as pessoas estavam precisando de ajuda também. Então, a mulher fortalece o marido nas horas da dificuldade. A mulher ajuda o marido nas horas de crise. Nós tivemos um trabalho no sul de Minas Gerais há muitos anos atrás. Vamos fazer um trabalho numa cidade grande, tem muitos universitários, e chegamos lá com 3 ônibus de jovens fazer um trabalho, e de repente estamos lá num pequenino hotel, enquanto a juventude estava na praça lá cantando, e daqui a pouco Deus me mostrou um sujeito com a arma na mão, andando de um lado para o outro, furioso, e eu falei para o outro pastor que estava comigo, vamos ter problema na praça. Deus acabou de me mostrar um sujeito com a arma na mão, rondando ali, furioso. Não deu 5 minutos, os jovens bateram na porta, pastor, a polícia está lá e tem um homem lá nervoso, diz que é para parar o trabalho, que se não parar ele vai dar tiro e vai matar, ele manda na cidade, ele é um homem muito rico, é um poderosão aqui, e diz que não vai deixar fazer acontecer o trabalho não. E aí eu fiquei meio assustado, mas Deus tinha me mostrado, falei, não, vamos lá.
falei com a polícia, me identifiquei, não, nós vamos dar cobertura e tudo mais. E eu me lembrei que naquela semana tinham matado o governador de Alagoas, dentro de um hotel aqui na Avenida Paulista. Eu falei assim, meu Deus do céu, se mataram o governador dentro do hotel, com tudo que é segurança do lado, imagine se esse maluco que quiser atirar lá, o que vai acontecer? Eu falei, olha, aí eu liguei para Eliselma, eu falei, vamos ver, eu falei, Eliselma, olha, a situação é essa aqui, olha, o sujeito está furioso, é armado, e tá. E ela falou assim, você não está com medo não, né? Você não percebe que você é o diabo? Você não deixa ele te enganar não. Vai lá, prega o evangelho, fala de Jesus e tal. E eu falei assim, meu Deus do céu. A mulher encoraja o homem. E naquela noite eu fui, preguei, e Deus fez uma obra gigante. Muitas almas aceitaram Jesus e o demônio foi envergonhado. Mas você é uma mulher que foi chamada para fortalecer o seu esposo, o seu filho, a sua filha, quando todo mundo diz, não tem mais jeito, Deus coloca uma palavra de fortalecimento na sua boca, no seu coração. Marido, eu não quero mais saber. Você diz, não, vamos caminhar junto. Não quero mais saber de nada, não. Venha cá, você é chamado de Deus. Deus conta com você. A palavra que sai da sua boca, muitas vezes, é o próprio Espírito de Deus que está falando, através da sua boca, para edificar o seu esposo. Terceira coisa que significa edificar: conduzir, orientar, aperfeiçoar. Então, a construção primeiro é rústica, mas depois vem a fase da beleza, o acabamento, né? E a beleza tem que ser tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Isso chama-se aperfeiçoamento. A edificação passa por vários períodos. E o período que as mulheres mais gostam é da beleza, né? A hora que chega a hora da beleza, tudo arrumadinho, tudo lisinho, tudo pintadinho, aí ela vai colocando flor ali, coloca um negócio lá, outro vaso lá, vai deixando aquilo, né, aperfeiçoando o ambiente. Vocês foram chamadas para aperfeiçoar outras vidas. Às vezes nós somos rudes. Quando eu me casei, Jesus falava uma coisa para Eliselma, e de repente ela chorava. Eu falei, uma coisa normal, uma coisa comum, uma coisa simples, uma expressão normal, e daqui a pouco ela estava chorando. Eu falei, mas por que é que você está chorando? Ela falava, porque você falou ríspido comigo, você falou duro comigo. Eu falei assim, mas eu falei normal. Acontece que eu sou filho de alagoano com pernambucano, então às vezes em quando é um pouco meio rude. Aí eu falei assim, eu preciso melhorar isso, eu preciso equilibrar isso. Vocês nos aperfeiçoam. Deus usa a vida de vocês para nos aperfeiçoar. Quando Deus usa uma mulher para aperfeiçoar um homem e ele não aceita, muitas vezes Deus leva embora. Leva o sujeito embora. Foi assim com o Nabal, não foi? Abigail era um doce. O Nabal não, coração duro. Não sei o que Davi não conhece Davi, não sei quem é, papapá. E a mulher disse, mas calma, não quis saber. E a Bíblia diz que Abigail fez o que era correto. E poucos dias depois, Deus levou o Nabal e o Nabal desapareceu. Deus usa a esposa para aperfeiçoar a gente. Um dia a gente congregava no setor 53, aí está em Paulista. Saímos de lá, perto das meia-noite e tanta. E estamos indo ali atrás daquela estradinha que dá acesso para a rodovia Ayrton Senna. Elisema está deitada, as crianças no banco de trás. Era uma festa, Edson, uma festa que demorou para acabar. E aí, a gente morava aqui em São Paulo, mas congregava com isso lá em Itaim Paulista. Aí no caminho, daqui a pouco, a Elisema fala assim, o Espírito Santo falou uma coisa no meu coração. Cilada no caminho. Eu falei, essa mulher, que cilada coisa nenhuma. Essa mulher está com sono. Dorme aí, mulher. E quando entramos na alça de acesso da rodovia Ayrton Senna, de repente tem um carro embicado no barranco.
e a traseira só com a tampa de trás aberta do... E eu olhei, quis parar, falou, não para porque é a cilada, não para. Mas o coração de pastor qual que é? De ajudar, é um acidente, alguém deve estar machucado, deixa eu parar. Eu fui brecando, e ela disse, não, para, em nome de Jesus, eu parei. Eu percebi um movimento estranho, acelerei o carro, fui embora. Vindo para São Paulo, uns 4, 5 quilômetros depois, tem uma cabine da polícia rodoviária do lado direito, lá do outro lado, quem vai para o Rio de Janeiro. Eu atravessei as 6 pistas da rodovia, bati na cabine do guarda, disse, moço, houve um acidente lá na alça de acesso do Itaim Paulista, quem vem de Itaquera, lá do bairro das Pimentas, aquelas bandas, e o carro está embicado no barranco, acho que precisa mandar ajuda para lá. Ele falou, o senhor não parou não, né? Eu falei, não parei não. Ele falou, graças a Deus que o senhor não parou, aquilo é assalto. Semana passada foi um empresário que chegou aqui com um carro varado de bala, por um milagre não morreu. Eles fazem isso para as pessoas pararem. Deus fala com as mulheres também. Deus usa as mulheres também. Então, queridos, eu falei que era para as mulheres. Então, não tenha medo. Quando Deus falar alguma coisa, fale, mas fale com amor. Fale com carinho. Porque se pôr o dedo no nosso nariz, a gente não gosta. Fala com amor. Fala com mansidão. Deus vai usar você. Deus quer usar a sua boca, Deus quer usar a sua mente, Deus quer usar os dons que você tem para ajudar o seu esposo. Muitos homens são abençoados por causa da esposa. A esposa é muito mais do que 50% do ministério do homem. Encorajar. Encorajar. Edificar também significa encorajar. E por último, edificar significa levantar. Repita comigo, levantar. Tornar visível. Para que os outros vejam. Olha o que disseram os anciãos da terra. Se tu bem-sucedido, Boaz em Efrata, faze-te nome afamado em Belém, e seja essa mulher, como foi a casa de Pérez, que Tamar deu a Judá, assim como também seja a